Boa noite. O meu nome é Pedro. Eu vivo no estado do Amazonas e quero contar uma experiência que aconteceu comigo há mais de 40 anos atrás. Robert, sou filho de pescadores, nascido e criado no Rio Solimões. Os meus pais diziam que eu aprendi a nadar antes mesmo de aprender a andar e falar. Eu sou mesmo muito próximo do rio. Nadar e pescar é o que eu mais amo de fazer na minha vida. E é sobre uma pescaria minha que eu gostaria de falar. Contar uma experiência sinistra que me aconteceu ainda quando eu era moço. Na época, eu trabalhava com meu pai. Eu era o mais velho de 5 filhos. E tinha que ir com ele para ajudar a colocar comida em casa. Sempre gostei muito, sabe? Eu tinha uma profissão. Fazia o que eu queria. Já sabia me virar. E além disso, trabalhava com meu pai, com quem sempre me dei bem e eu admirei. A gente saía bem cedo de casa e voltava só bem à tarde da noite, quando conseguia pegar bons peixes. A gente trazia para casa e minha mãe vendia durante o dia. Tudo certo, tudo corria bem, não apenas com a gente, mas com a vila em que a gente morava. Mas certo dia aconteceu algo muito estranho. Um dos homens da vila, também pescador, disse ter topado com um bicho esquisito no rio, enquanto pescava à noite. Encontraram ele correndo e gritando, todo ensopado e machucado. O coitado quase não conseguia falar de tanto medo. Mas, quando se acalmou e disse o que viu, ele descreveu algo aterrador. Dizia ele que era como uma mulher, mas de cabelos escuros e viscosos, com algas. A pele dela era verde e tinha umas feições de peixe ou de cobra, algo assim. O nariz vendido e olhos amarelos, toda cheia de escamas nos ombros. Bom, isso ficou famoso na vila. Todo mundo tinha ouvido falar da tal moça do rio. E muitos até pararam de pescar, principalmente durante a noite. Esse rapaz que contou esse caso, ele era conhecido por ser extremamente verdadeiro, um homem de bem, trabalhador. Mas, sabe, eu mesmo não acreditei muito não, e nem o meu pai. Onde já se viu uma mulher parecida com isso? Isso é coisa que não existe não. Bom, pelo menos é o que nós pensávamos até aquele momento. Nos dias seguintes, quase que dava só nós dois no rio para pescar, junto de alguns poucos gatos pingados. Minha mãe mesmo ficava insistindo e insistindo para que a gente desse um tempo de ir lá, com medo de que acabássemos topando com algo ruim. Mas a gente não deu muito ouvido não. Mas ainda assim, mas para deixá-la calma, a gente deu uma pausa em pescar à noite, o que, ainda assim, afetava um pouco nas contas de casa. Passaram-se dias, semanas, e essa história de bicho não ia embora. O pessoal não esquecia. Só que daí, com nossa pesca estando reduzida, o nosso orçamento para casa deu uma bela apertada e ficou um pouco difícil de pagar as contas. Assim sendo, meu pai e eu combinamos de reforçar as pescas. Ficaríamos ao menos 3 dias pescando, até depois de anoitecer, para ver se conseguimos equilibrar as coisas. Entre nós ficou tudo bem, mas minha mãe não gostou nada e tentou porque tentou nos convencer a não fazer isso. Disse ela que dinheiro a gente conseguia arrumar mais. Agora, quem consegue arrumar mais vidas? Mas apesar dos esforços dela em nos convencer, nós, teimosos que éramos, continuamos com a ideia. E no dia seguinte, estava decidido de pescarmos até a noite. Como habitual, saímos bem cedo de casa. Tomamos um cafezinho, comemos uma coisinha e saímos, com minha mãe rezando, pedindo para que
tudo corresse bem. E o dia correu muito bem. Para nossa surpresa, a pesca foi muito boa, bem acima do normal. Hoje em dia penso que essa foi uma oportunidade que Deus nos deu de poder ir embora, cumprindo a cota, sem nos colocar em perigo. Mas a ganância foi mais forte. Mesmo com esse bom dia de pesca, a gente decidiu continuar a noite. Mesmo assim, pensando que seria uma boa oportunidade de dobrar a nossa meta, se tudo desse certo. Normalmente, ficávamos no rio até umas 6 horas da tarde, por aí. Mas naquele dia, a gente continuou noite adentro. O sol se foi embora, a noite e a lua vieram. Vimos que um pessoal que ainda pescava já estava indo embora. E lá estávamos nós, no nosso barco, esperando para pegar mais uma boa leva de peixes. No início estava tudo bem, o rio estava calmo e as estrelas brilhavam no céu. A lua cheia iluminava a água, criando um cenário tranquilo e quase mágico. Meu pai e eu trabalhávamos em silêncio, concentrados em nossas tarefas. O som do remo na água e o farvagar das folhas das árvores ao redor eram os únicos ruídos que quebravam o silêncio da noite. Mas, à medida que a noite avançava, o ambiente começou a mudar. O ar ficou mais pesado e úmido, e uma névoa fina começou a se formar sobre a superfície do rio. A temperatura parecia ter caído, e um frio estranho se instalou, fazendo-me arrepiar. Foi então que algo estranho aconteceu. Meu pai, que estava verificando as redes, parou de repente e ficou olhando fixamente para a água. Eu perguntei o que havia de errado, mas ele não respondeu. Apenas apontou para algo no rio. Seguindo o olhar dele, vi uma figura emergindo da névoa. No início, pensei que fosse apenas uma ilusão, um jogo de luz e sombra. Mas, à medida que a figura se aproximava, ficou claro que era algo muito real. Era uma mulher, ou pelo menos parecia uma mulher. Seus cabelos eram longos e escuros, flutuando ao redor dela como se estivessem vivos. A pele era de um verde pálido, quase translúcida, e seus olhos eram de um amarelo intenso que brilhava na escuridão. Suas roupas, se é que se podia chamar assim, pareciam feitas de algas e escamas de peixe. Robert, o temor tomou conta de mim. Ela estava ali, bem na nossa frente. Meu pai, que sempre foi um homem corajoso e incrédulo em superstições, também estava paralisado pelo medo. A criatura se aproximava cada vez mais, seus olhos fixos em nós. O barco começou a balançar de maneira estranha, como se uma força invisível estivesse tentando virá-lo. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvir o som no silêncio da noite. Tentei pensar em uma maneira de escapar, mas meu corpo parecia não responder. Finalmente, meu pai recuperou a compostura e gritou para eu pegar o facão que sempre levávamos para cortar as redes. Sem hesitar, peguei a arma e me preparei para o pior. A mulher do rio estava agora ao lado do barco, seus olhos amarelos brilhando cada vez mais forte. Ela levantou uma das mãos e foi como se o tempo tivesse parado por um momento. No segundo seguinte, ela tentou virar o barco com um movimento brusco. Eu e meu pai quase caímos na água, lutando para manter o equilíbrio. Com o facão em mãos, eu sabia que só tinha uma chance. Com todas as forças que consegui reunir, desferi um golpe na direção dela. O facão atingiu ela,
que soltou um grito agudo e estranho, com um misto de dor e de raiva. A água ao redor dela parecia ferver e um cheiro forte de peixe podre invadiu o ar. A figura recuou, mas não desapareceu. Em vez disso, ela nos encarou, com ainda mais ódio, como se estivesse decidida a nos arrastar para dentro do rio. O meu pai gritou para que eu continuasse atacando. Com o coração na boca e a adrenalina correndo a mil, eu desferi mais golpes. Cada vez que o facão acertava a criatura, ela emitia aquele grito terrível e a água borbulhava ainda mais. Robert, depois de vários e vários ataques, a criatura começou a se afastar, deslizando para trás e desaparecendo na névoa. Sem perder tempo, começamos a remar o mais rápido que podíamos, tentando nos distanciar daquele lugar. O barco balançava muito, mas conseguimos manter o controle. O som dos gritos da criatura ecoava na noite, nos perseguindo enquanto remávamos desesperadamente para casa. Depois de um tempo, que pareceu uma eternidade, finalmente chegamos a um trecho do rio onde a névoa começou a dissipar. O ar ficou mais leve e o frio diminuiu. Olhamos para trás, mas não vimos mais a criatura. Robert, estávamos exaustos, feridos e aterrorizados. Mas graças a Deus e às orações da minha mãe, estávamos vivos. Remamos de volta para a vila sem trocar uma palavra. O medo ainda estava presente em nossos corações e sabíamos que tínhamos tido muita sorte em escapar com vida. Quando chegamos à margem, fomos recebidos por alguns moradores que estavam preocupados com nossa demora. Contamos o que havia acontecido e o relato foi suficiente para espalhar ainda mais o medo na vila. Desde aquele dia, meu pai e eu evitamos pescar à noite. A experiência deixou uma marca profunda em nossas vidas. Um lembrete constante de que há coisas no rio que são melhor deixar em paz. A vila nunca mais foi a mesma, e as histórias sobre essa criatura do rio continuaram a ser contadas, passando de geração em geração, como um aviso para aqueles que ousam desafiar o desconhecido. Mesmo agora, mais de 40 anos depois, ainda lembro daquela noite como se fosse ontem. O rosto da criatura, os gritos e o medo que sentimos nunca vai sair da minha memória. E toda vez que eu vou até o rio, não posso deixar de olhar para a água com um certo respeito e medo, sabendo que em suas profundezas há segredos que talvez nunca devemos desvendar. Bom, Robert, essa foi a experiência que eu passei com meu pai. Hoje, ele já não é mais vivo. E eu guardo com muito carinho tudo o que eu vivi com ele. Eu ficaria honrado que essa história fosse contada em seu canal em uma lembrança ao meu pai. Muito obrigado e uma boa noite a todos.